próximo passo. Então, a gente vai agora falar sobre as estruturas anexas da pele. E as estruturas anexas da pele, elas surgem como auxílio, tá? Elas vão surgir como estruturas de defesa do nosso corpo, vão surgir com a função de nos auxiliar com funções essenciais no nosso organismo. Então, a pele vai ter uma estrutura primeiro que a gente vai estudar aqui, as unhas. Então, nossas unhas estão em contato direto com a pele. E aí as unhas têm a função de quê? De nos defender, de nos auxiliar nas nossas atividades diárias. Então, as nossas unhas, elas estão aqui com o intuito de nos proteger de atritos. Então, assim, se a gente não tivesse as unhas, quando a gente fosse pegar algo, a gente ia se sentir muitas vezes pontadas, ia sentir uma dor com mais frequência, né? E aí, vocês sabem que existem animais, como mostra na imagem, que utilizam essas unhas como garras, como estruturas de auxiliar na captura de presas, na captura de seu alimento e também na questão de rasgar aquele alimento. Então, as unhas, elas têm função e papel diferente para cada tipo de pessoa. Existem pessoas que têm unhas grandes só para embelezar, né? Só para se sentir bem. Só que as unhas, elas têm um papel, elas têm uma questão negativa. Uma vez que a gente não higieniza nossas unhas, não mantém elas limpas, elas podem ser como é que se diz? Um armazém de impurezas. Pode ser um armazém de bactérias, de fungos, de micro-organismos que estão ali só esperando a gente pôr as nossas mãos na boca para entrar no nosso organismo. Então, nossas mãos e nossas unhas devem sempre se manter muito bem limpas, higienizadas, tá? É o que acontece hoje em dia, né? A gente está precisando lavar as nossas mãos com bastante frequência justamente por isso, para evitar, né, o contágio e a contaminação do coronavírus que está por aí. Então, debaixo das unhas é muito importante lavar, higienizar, justamente porque lá se acumula muita impureza. E aí a próxima estrutura anexa que existe no nosso corpo são os pelos, né? E aí os pelos, eles são importantes para nosso organismo, né? A gente precisa ter pelos para nos auxiliar em questões de defesa. Sobrancelhas, cílios, estão aqui como tentativa de barrar qualquer impureza, qualquer cisco, qualquer poeira, qualquer felugenzinha, fuligenzinha, né? Que são micróbiozinhos invisíveis a nosso olho, mas que estão aí no nosso ambiente. E aí os cílios são como como é que eu posso dizer? É como se fosse um limpadorzinho, né, de impurezas de nossos olhos. A gente vai ter os cabelos, e aí nossos cabelos precisam estar lavados, deixá-los secarem muito bem, para que não gere o acúmulo de ácaro no cabelo, não gere o surgimento de caspas. Então, gente, vocês vão ler e vão ver, entender que o pelo é importante, tá? Então, ele vai existir em várias partes do nosso corpo. Em algumas regiões com mais concentração e outras regiões com menos concentração. Mas o pelo é uma estrutura anexa que ela tem a função de defesa, tá? A gente vai também ver que o pelo, ele é presente nos demais mamíferos. O ser humano é um mamífero, então os demais mamíferos da natureza também vão ter seu pelinho. E aí a concentração e a coloração desse pelo vai variar de acordo com sua espécie, de acordo com o habitat que vive. Então, a gente vai ver que o pelo ele tem função também de nos aquecer, tá bom? Ele serve animais assim que vivem muito no frio, né, como os ursos ou outros animais aí que precisam estar em contato direto com um ambiente muito frio, eles vão ter uma produção de pelo muito maior. Então, aí vocês vão entender que vão existir animais com pouco pelo, animais com mais pelos. E aí a gente vai para a próxima estrutura anexa. Antes disso a gente vai ver que o pelo ele é composto, né? A sua composição é de três partes. Então, o pelo ele é composto por haste, raiz e bulbo. Então, o pelo ele surge na parte da derme, né? A região intermediária da nossa pele. E aí ele surge aqui, e aí ele vai crescer e atravessar
a derme, passar pela epiderme até que saia aqui fora. Então, aquilo que fica aqui fora da nossa pele, a gente chama de haste. Aquilo que fica inserido na derme, a gente chama de raiz. E aquilo que fica ao redor da raiz, a gente vai denominá-la, aliás, aqui é aquilo que fica inserido ao redor da raiz, a gente vai chamá-la de bulbo. É uma região onde vai ter contato com vasos sanguíneos, é uma região onde vai ter uma presença de gás oxigênio. E aí a gente até pode observar, quando a gente vai fazer a sobrancelha, por exemplo, né? Quem faz depilação muitas vezes percebe que quando retira o pelo, vem um pouco de sangue. Então, justamente por isso. Porque o bulbo do nosso pelo está em contato com os vasos sanguíneos. E aí, em alguns casos, acontece um pequeno sangramentozinho. E aí a gente sabe que o pelo ele emite estímulos, né? Quando a gente sente frio, quando a gente leva um susto, ou quando a gente fica com medo, sente até gastura. Quando vocês sentem gastura, o que é que acontece com o pelo? Ele se arrupia. Então, o pelo ele está em contato também com o nosso sistema nervoso, né? Com neurônios presentes na pele, que aí conduzem essa modificação, essa mudança no pelo, que uma hora fica arrupiado, outra hora não está, né? Então, vocês fazem a leitura aqui e vocês vão ver, né? O que é essa sensação do arrepio, o que é que ela significa, né? Que ela nada mais é do que um estímulo-resposta. Uma vez que nosso corpo foi introduzido a um estímulo, ele vai responder enviando o arrepio na pele, certo? E aí a gente vai entrar na glândula. Então, a glândula é outra estrutura anexa. E as glândulas vão ser 3. Tá? A gente vai ter que entender que tem a glândula sebácea, que é uma glândula que fica, ó, a glândula sebácea é uma glândula que fica muito próxima do bulbo, do bulbo do pelo, e ela vai estar lá, né, para fazer, como é que se diz, a produção de sebo. E aí esse sebo gera, por exemplo, em locais quando a gente não higieniza muito bem, não limpa muito bem, gera um acúmulo de sebo, né? É aquela estruturinha quando você passa assim a pele, ó, esfrega, vem uma sujeirinha. Então, aquele acúmulo de sebo é produzido por a glândula sebácea. E aí ele é produzido naturalmente, é uma forma de nos auxiliar, né? Porque o sebo ele serve como aderência para algum agente estranho. Então, algum agente estranho gruda nesse sebo, quando a gente toma banho, que a gente limpa a pele, o sebo vai embora e leva junto essa impureza. Como também o sebo, quando ele é produzido exageradamente, em grande concentração, ele gera acne na nossa pele, que é o que a gente vê já já. E aí a gente tem outra glândula, que é a glândula ceruminosa. A glândula ceruminosa, ela vai estar presente nos nossos ouvidos. Então, nossos ouvidos é uma porta de entrada para agentes estranhos. Então, é essencial que a gente tenha essa produção de cera nos nossos ouvidos, como uma forma de defesa. Então, justamente por isso. Quis entrar algum agente estranho por aqui, se adere à cera. No momento que você sente algo lhe incomodar, você vai tentar retirar. Então, essa cera não é para ser retirada totalmente, porque não vai fazer falta, vai fazer mal mais na frente se a gente retira. Mas ela tá lá para nos auxiliar numa estratégia de defesa. E aí a gente vai falar por último sobre a glândula sudorífera. Então, a glândula sudorífera nada mais é, gente, ó, do que um ducto que vai ter a passagem de líquido que vai sair por onde? Pelos poros. Então, nossa pele é rica em poros. E aí, esses poros, eles estão sempre próximos dos pelos. É como se fosse assim, tem um pelo, tem um poro. Tem um pelo, tem um poro. Entenderam? E aí, esse porozinho, ele elimina esse suor quando a pele se sente aquecida por conta do aumento de temperatura. A gente soa também quando a gente se sente ansiosa, com medo, né? A gente produz um excesso a gente estimula essa glândula a produzir o suor. E aí, enfim, o suor, ela é uma estratégia de defesa, de nos auxiliar, né? Para um bom funcionamento, para que nossa pele sempre se mantenha úmida, que ela não resseque, tá? Lembrando que também, né, essa glândula sebácea que produz o sebinho, ela é como se fosse um hidratante natural, porque nossa pele não pode se ressecar muito, né?
Porque se ela fica muito ressecada, ela se abre, ela racha, né? E aí ela abre pequenos orifícios que podem dar entrada a algum agente estranho. Então, o suor e a glândula sebácea, a glândula ceruminosa, elas trabalham em conjunto com a função e a tentativa, né, de nos defender de agentes estranhos e invasores no nosso organismo. Como também manter a qualidade da nossa pele, para a nossa pele sempre ter brilho, ter elasticidade e tudo mais. E aí vamos na nossa pele, também vai ter uma estrutura que é a glândula mamária. Ela vai trabalhar de forma conjunto, né? Por quê? Porque a glândula mamária, ela só é presente nas mulheres, nas fêmeas. E aí, quando uma mulher, ela engravida, vai ser estimulada a produção de leite e ela vai ter que sair por uma glândula, que é a que produz o leite, que é a glândula mamária, e aí ela vai estar em contato direto com nossa pele. Mas isso aí só é produzido, né, em caso que uma fêmea venha a ter um filho, um bebê, tá? Senão essa glândula nunca vai ser estimulada e nunca vai produzir o leite. Então, como eu falei, né, ó, a gente tem aqui a acne. É um problema, né, surgido através do excesso de glândula sebácea. E aí vocês podem ver nessas imagens aqui, vocês analisem com cuidado, que aí vocês vão ver que quando essa glândula sebácea, ela tem uma produção exagerada de sebo, ela vai gerar uma oleosidade muito grande na pele e essa oleosidade gera aquelas acnezinhas, espinhas, né, que irritam a nossa pele e deixam um aspecto feio. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar, né? Na próxima semana a gente dá continuidade a esse capítulo. E aí eu vou pedir para vocês responderem a atividade da página 213 até a 215, tá bom? Bons estudos